Arara, olá, que bom. Mais uma sexta-feira, nossa aldeia bate-papo. Você que já está nos acompanhando, a gente está indo aqui para o nosso sexto episódio. E sempre aquela coisa assim, uma fala de um, a conversa de outro, enriquece. O objetivo é realmente a gente conversar com um bandista, com um aldeano, pessoas que acreditam que porventura um dia passaram a acreditar nessa filosofia chamada Umbanda, nessa religião, gosta, pratica, segue, frequenta. E cada semana a gente tem conversado com pessoas diversas, gente que é gente igual a gente, que frequenta a Umbanda, que está na Umbanda por amor à causa. Hoje a gente vai aprender realmente bastante coisa com um rapaz, um jovem, que está na Umbanda há alguns anos, e a gente tem um prazer de estar com ele no nosso templo, no nosso terreiro, é sempre um, uma oportunidade de enriquecer, né, desde o nosso lado intelectual, acadêmico, aprender com ele, com a sua boa vontade, a sua humildade, e, e com certeza a fala e essa conversa com ele vai trazer muita sabedoria e entendimento, e muitas pessoas vão se encontrar. E o objetivo é esse: um dia a gente conversa com uma dona de casa, outro dia a gente conversa com um acadêmico, um professor, né? E hoje a gente vai conversar com meu amigo, meu irmão de fé, de camarada. Exatamente. Eu te chamo de Dr. Sérgio, professor Sérgio. Quero que você fale de você. É difícil a gente falar da gente, às vezes, né? Por mais que você já está aí na área, comunicando com todo mundo. Quem és tu? Sim. Eu, na verdade, eu brinco que eu tenho as duas faces, né? Porque, assim, eu sou da área acadêmica, sou professor de faculdade, tenho pós-graduação, venho da área da saúde, né? Minha formação é como veterinário, mas eu sempre fiz questão de cultivar, na verdade, as pessoas, embora eu tenha titulação, tenha tudo isso, eu sou conhecido no meio acadêmico como Serginho, né? Na verdade, nunca gostei, na verdade, dessa coisa do status disso. Eu falo que eu estou veterinário, eu não sou, né? Porque assim, eu não sei o que eu fui em outros momentos, né? Então eu sempre falo assim, eu estou veterinário. E aí isso nunca pode ser uma soberba, né? Então, para mim, sempre foi um prazer, e eu acho que a relação de intimidade nesse aspecto ela é muito importante. Para quem Tá. exerce a área da saúde, você estar próximo é muito importante. E às vezes o status acaba distanciando muito. Usar o avental, mas ele usar ele realmente como proteção, né? Não como um escudo ali, como uma defesa, como uma separação, e só como uma proteção mesmo ali. E eu acho que isso é importante para mostrar quem você é, né? Então, o doutor Sérgio, professor, que é um camarada que já estudou bastante, se dedicou bastante, tem uma vasta experiência, traz conhecimento na tua essência, né? E Serginho, pela tua simplicidade, né? Porque na verdade, assim, a gente sabe que você é um cara muito humilde, simples e ajuda muita gente. E essa dualidade por conta, será, do filho de Xangô, que quer servir, quer cuidar, quer ajudar, quer acolher todo mundo, né? Filho de mamãe Oxum também, então aí já viu. Onde você nasceu, Sérgio? Você hoje é esposo, pai, nasceu aonde? Eu, na verdade, assim, eu nasci aqui em Guarulhos, em São Paulo, mas sempre morei em São Paulo mesmo, né? Família de mineiro, então o povo veio para cá, Oh, né? Sou filho de pais muito humildes, que não tiveram condições de estudar, bacana. Meu pai entrou muito jovem, aquela pessoa que veio da roça, veio para São Paulo, veio brigar pelo seu espaço e criou muito bem 3 filhos, né? Então, assim, se você perguntar, minha principal referência de vida é meu pai, né? Assim, sim. com toda a simplicidade, diria, ele é o meu grande herói, porque O que você guarda do teu pai, além do que você já está falando, assim, o que você tem como referência de um pai para um filho, assim, dele? os 2 principais valores que eu falo que eu carrego comigo, que vem dele, porque, primeiro, ele sempre tratou bem qualquer pessoa, qualquer um. Nunca se preocupa, pelo contrário, muitas vezes está mais preocupado em tratar aquele que é mais humilde melhor do que o dono de uma empresa. Isso ele, assim, sempre fez muita questão. E a questão da honestidade. Meu pai seria As- capaz de qualquer coisa, assim, se você perguntar, com certeza ele vai te falar que honestidade é o valor mais importante do ser humano.
Tá. Hoje você segue a Aldeia da Mata, um templo de Umbanda, participa do trabalho. Como que era teu contato antes de chegar na aldeia com a religião? Você sendo um cara acadêmico, um médico, como que é para você essa coisa? Como que você entrou na religião? Como você buscou religião? Buscou essa coisa mística, esotérica, espiritualista? Isso é uma coisa, na verdade, que até hoje eu ouço muito de algumas pessoas da minha área. Se a gente olhar, muita gente da matemática, da ciência, da formação da área acadêmica, reluta um pouco com a espiritualidade, porque está acostumado muito com o que é ciência, né? Então, aquela coisa, se não tem uma explicação científica, aquilo não tem valor. E durante muito tempo, para mim, também foi assim, Elias. Então, por exemplo, eu falo que, como todo mundo, eu fui por dor no coração, entre aspas, né? Por questões com família, estava com problema com os meus pais na época, e aí uma ex-namorada minha, que também era frequentadora da casa, me levou para dentro da aldeia, né? E aí eu acabei, assim, cheguei na aldeia muito com aquela coisa de tipo, vou conhecer, ver como é que é, curiosidade pura. Eu tinha Sim. passado por um outro centro, fui 3 vezes num outro centro antes da aldeia, só que aí, assim, achei engraçado passar com preto velho, achei assim, aquele atendimento carismático, até que um dia falou, tem um centro chamado Aldeia da Mata, já fui lá um tempo atrás, vamos lá, vamos lá. Falei, tá bom, vou lá. Foi o primeiro dia que eu entrei e até hoje não saí de lá, né? Então, assim, eu lembro direitinho, passando por Caboclo da Mata, e ele mandando falar com uma preta velha lá em cima. Na verdade, não passar por ele. E aí, por acaso, era a tia Chica. Quando foi isso, você lembra? Acho que 2012, 2011, 2012. Tá, faz um tempo. E aí você, antes de ir nesse centro, antes de vir na aldeia, você tinha um contato com a religião, com alguma religião? Tinha algum pensamento filosófico, assim? Já tinha um lado espiritualista? Na verdade, assim, eu sou filho de pessoas que eram católicos ferventes, assim, meu pai e minha mãe. Então, aquela coisa da obrigatoriedade de ir na missa, de domingo era sagrado, podia chover, podia fazer qualquer coisa, a gente iria. E aí, na verdade, eu nunca gostei. Né, assim, eu era aquela coisa de criança rebelde, eu queria brincar do lado de fora da igreja, mas qualquer coisa para não ficar lá dentro. Tá, Aí, na verdade, o dia que eu fiz minha primeira comunhão, minha mãe cantou e falou: a partir de hoje você vai o dia que eu quero. Então eu falei: óbvio que eu queria, eu poderia ir. E aí, aquele foi o último dia que eu fui para a igreja católica, na verdade, porque eu não tinha uma afinidade com aquela religião. E aí, eu fiquei muitos anos, na verdade, totalmente sem religião. Eu não tinha nem o menor interesse em nenhuma religião. E tá. aí, me tornei adulto, fui muito para essa área acadêmica. Durante muito tempo, se alguém me perguntasse se eu tinha religião, a resposta era não, mas eu tinha fé. E aí, na verdade, durante muitas vezes, até hoje isso acontece. Por exemplo, eu estou trabalhando dentro da minha área, estou lá, eu sou anestesista dentro da veterinária, né? Não faço clínica, eu trabalho com emergência. E é assim, como todas as profissões, tem aquela hora que você olha e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Vendo perder um paciente, desesperado, e naquele momento eu já pedia para que os espíritos me iluminassem. Isso eu sempre fiz. Sem estar vinculado, sem ter nenhum conhecimento de Umbanda, kardecismo, nada disso. Mas eu falava, agora eu preciso de ajuda. E de uma certa forma, a intuição sempre veio. E foi muito em cima disso que eu me destaquei, na verdade, Sim. com essa ajuda da intuição mesmo, e pedir ajuda, ela vinha, sem dar nome, sem ter a bandeira da Umbanda, sem ter a bandeira do kardecismo, sem ter bandeira nenhuma. E aí, quando depois eu vim para dentro da aldeia, eu comecei a estudar um pouquinho, porque aquela coisa também de quem é acadêmico gosta sempre de querer entender, e aí você começa a ler um livro, você começa a fazer algumas coisas, e depois isso tiveram, como hoje eu chamo eles de mentores, né? Mas veio daí isso. E assim, até hoje, amigos meus da área falam, mas você acredita mesmo? Mas como que é isso? Mas você ouve, né? As pessoas acham que, na verdade, é como se tivesse um telefone ali, né? Mas e aí, como é que é? Você ouve? Não, eu sou muito assim, não é audição, né? É a tua intuição. Eu falo para todo mundo, assim, por exemplo, às vezes você está naquela dúvida, de repente olha para alguma coisa, e aquilo parece que simplesmente te abre um novo caminho.
né? E também, e eu falo que assim, isso é um tipo de mediunidade. E uma coisa super engraçada, assim, da minha, é que assim, eu entrei na Umbanda, eu passei 5 anos dentro da aldeia, tendo certeza que eu não era um médium de incorporação, tendo certeza, porque eu não sentia nada. Eu gostava de ir na aldeia pela energia e pelo bem-estar que eu saía de lá, mas eu não sentia sacudir nada, eu não incorporava, eu não era disso. Eu gostava de ir lá tomar o meu passe e várias vezes nem com entidade eu falava. Sim. Mas eu gostava, às vezes ia lá na abertura, tal, ajudava no que eu podia ali em algumas coisas, me encantei pelos projetos sociais da aldeia, né? E aí, na verdade, eu ficava muito mais nesse fora da, não necessariamente pela gira, mas Você foi a primeira vez num trabalho de preto velho, é isso? eu fui na quarta-feira. E aí, na Sim. verdade, eu peguei a ficha do caboclo. E aí o caboclo falou: hoje você não veio para conversar com o caboclo. Você veio, na verdade, para conversar com uma pessoa que está te esperando lá em cima. E aí ele me pediu para que um cambono me levasse lá para cima. E aí eu conversei com a entidade da tia Chica. Na verdade, que assim, foi um acolhimento muito forte, como todo mundo, que eu acho que chega em qualquer terreiro que a gente quer um abraço, eu digo, né? A gente não quer muita coisa diferente disso. E aí assim, eu recebi aquele abraço e aquilo me fez muito bem. E naquele dia eu tomei a decisão de ir voltando. E aí eu ia esporadicamente no começo, sentia vontade de voltar mais vezes. E aí, assim, aquela história. Aí todo mundo fala, poxa, já tá vindo aqui direto. Aí você começa a ficar mais conhecido das outras pessoas acham que você trabalha lá, e eu não trabalhava. Caboclo chegava para mim e falava assim, quando que vai vir ajudar Caboclo? Eu respondia para ele, eu não sei nem a cor da sua vela, como que eu vou te ajudar? Né? Então eu falava, as pessoas vão perguntar, eu não sei nada de Umbanda, Caboclo. Ele falava, sabe carregar o copo de água? Se souber carregar um copo de água, já pode ajudar. Aí eu falava, mas de jeito nenhum, Olha. né? Mas de jeito nenhum. E morria de vergonha, tinha medo de não saber responder errado, qualquer coisa desse tipo. Segurança de todo mundo, né? Eu passei assim na aldeia há 5 anos. Até que, na verdade, teve numa das giras de esquerda, que na época o seu Tatá passou, como ele, naquela época ele vinha até as pessoas, e aí ele, normalmente ele passava por mim, dava tipo um passo e me encaminhava para alguma entidade para atendimento. Naquele dia ele voltou e chamou pela primeira vez uma entidade minha. E aí, na verdade, eu fiquei naquela sensação super esquisita. Que eu falava assim, será que eu não estou forçando a barra? Porque eu não conseguia me mover, mas não se falava, não fazia nada disso, só fazia a posição da entidade, e não nada mais acontecia. Aí, de repente, ele tocou em mim de novo, e aí aquela sensação se desfez. Eu fiquei todo, falei, a partir de hoje eu incorporo. A partir de hoje eu sou médium de incorporação. Aí eu lembro que chegou lá, né, a gira de esquerda mensal. Sim. E aí eu fui assim um mês com uma ansiedade para chegar aquela gira de esquerda. Eu falei, a partir de agora toda esquerda eu incorporo. E aí o que aconteceu? Eu fui para a aldeia, parecia quase uma galinha com as mãos para trás, parecia uma asa, assim que eu falei assim, agora vai ser incorporação. E na verdade o que aconteceu? Acho que eu estava tão ansioso naquele momento, e aí talvez por ego mesmo, eu lembro direitinho. Ele veio, a hora que ele chegou em mim, ele só tocou e seguiu. Ele simplesmente não nem parou. Aquilo me deu uma sensação de raiva. Eu falei, eu fiz papel de idiota, e que não sei o que lá. Fiquei revoltado com aquilo. Aí falei assim, nunca mais eu volto. Como todo mundo, deu só um tempinho, eu já estava louco para voltar de novo para a aldeia. E aí depois eu descobri minha mediunidade na corrente médica. Dentro disso que você está falando, você está falando da incorporação, do sentir. O que você acha que é interessante para o médio, aquele que já está vindo no terreiro, aquele que já está indo? O que faz facilitar ele esse desenvolvimento, essa sensibilidade dele perceber? Você já falou um pouquinho da comunicação. A gente sabe que a comunicação é muito mais que telepática, não é uma coisa falada, dita, mas a gente percebe os sinais, os presságios, a intuição vem, e aí você vai, e aquilo ali, você sabe que é por ali, você sabe que esse é o sinal, você sabe que essa é a mensagem. O que te ajudou a chegar nesse nível, nesse entendimento, de você já conseguir incorporar uma entidade, você perceber que ali é a entidade, não é mais o Sérgio? Assim, minha história, assim, porque como eu passei por essa situação e aquilo não se tornou uma coisa constante, depois eu fui entender que se naquele momento eles ficassem chamando, talvez o ego ia tomar conta, essa vontade muito mais por curiosidade do que
para ser caridoso com alguém, alguma coisa desse tipo, que é a verdadeira razão, né, objetivo, né, da incorporação, é a caridade. Eu fui me descobrir de novo lá na corrente médica, porque eu passei, na verdade, numa gira de caboclo, e aí na gira de caboclo falaram, olha, seu mentor é um médico, você precisa ir para a corrente médica. Eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém da corrente médica. E aí, como que eu vou lá? Ah, vai lá, a hora que você encontrar alguém, você pergunta como você pode ajudar. Eu falei, mas que dia que é? Aí falaram para mim assim, na quinta-feira. Eu falei, sem chance. Eu, durante 10 anos, trabalhei todas as quintas-feiras à noite na universidade. Aí eu falei, então não dá, desculpa, e aquilo foi o motivo. Eu saí da aldeia, deu 2 dias, meu chefe me liga e falou, preciso te mudar de dia. Você vai sair de quinta-noite para quarta-noite. Eu falei, agora eu tenho que ir. 10 anos que eu trabalho toda quinta-feira à noite. E agora, quando fala que é a gira que eu preciso ir e tal, e eu dou toda a desculpa que não, eu vou na quinta-feira. Aí eu fui, cheguei lá, na verdade, aí encontrei um cambono, que hoje muita gente da casa conhece, o Silvio. Falei, Silvio, pediram para eu vir aqui perguntar como que eu podia ajudar, mas eu não incorporo, eu não faço nada, eu só vou ficar aqui, na verdade, ajudando. Se você quiser que eu carregue água, passe pano, sei lá o que você quer que precisa fazer. Carregar fruta. Ele falou, de quinta não tem fruta. Eu falei, tá bom, então o que eu faço? Aí ele falou, vamos esperar, vim o responsável pelo trabalho e ele vai te dizer. E aí eu subi para a maca, na verdade, ele pediu para ficar de cambono na maca. Aí eu parecia um tonto, Elias, assim, é muito engraçado, porque assim, você não sabe o que fazer. Eu olhava assim, a pessoa do lado catava e colocava as mãos posicionadas. Eu copiava, só olhando assim para o lado e copiando. A pessoa invertia a mão, invertia também. Se a pessoa fosse buscar água para a entidade que estava lá, eu buscava para minha. Eu só copiava. Na verdade, depois eu fui entender que é todo um aprendizado que você precisa passar, porque você ouve muita coisa, você entende. Só que aí, com o tempo, na beirada da maca ali, eu comecei a perceber que em alguns momentos mudava, eu sentia algumas sensações. E aí, por exemplo, em alguns momentos o corpo mudava de posição, ou eu sentia uma vibração um pouco diferente. E aí, assim, por exemplo, começou a vir intuição sobre aquilo, eu falo assim, poxa, por que a entidade não fala tal coisa? E aí depois eu fui descobrir que eram as minhas começando a me ensinando a me orientar. E aí vem toda uma insegurança. Você fala, será que não é o conhecimento do Sérgio? Agora, essa tua defensiva, essa demora, às vezes, por você... Porque hoje a gente também sabe que para você sentir, se permitir ser abraçado espiritualmente pelas entidades, você tem que se despir de todo preconceito, todo dogma, de toda a razão e deixar a energia fluir. Esse é o fato, o primeiro passo. Sempre com muita coerência, sempre com muita ética, com muito respeito, com muita sabedoria, com muita verdade no que a gente está fazendo, mas é preciso simplicidade e realmente se abrir para a coisa. Essa demora para você, de repente, se tornar um médio de incorporação, já essa conexão que você tem hoje, que as suas entidades fazem maravilhas no terreiro, e você acha que isso também é fruto um pouco do teu lado racional, do teu lado acadêmico, que ajudou a bloquear a coisa de querer a lógica? Exatamente. Eu queria que falasse assim, eu não posso, na minha área é muito difícil a dúvida, né? Por exemplo, que lida com emergência, aquela coisa, sempre existe o protocolo que a ciência estabeleceu como mais seguro, mais adequado. A gente fala muito em porcentagem, 70% de danos. Na espiritualidade não tem nada disso, né? E aí, na verdade, se você perguntar como que eu me descobri que de repente não era eu fazendo aquilo, é quando o subjetivo passou a ter muito valor, é quando de repente convicções que o Sérgio tem, a entidade não usava aquilo, ela falava pelas convicções dela, então, de repente, coisas que eu falava, eu jamais teria essa opinião, o Sérgio não tem essa opinião, mas é aquilo que a pessoa ouvia. E aí, de vez em quando, dava vontade de bloquear, porque você fala assim, meu, isso não é a opinião. Mas a hora que você ganha um pouco de experiência, se é assim que a entidade está indo, ela tem o porquê dela. E lá na frente, você aprende também que você tinha que ouvir aquilo, né? Enquanto Sim. Você é consciente, isso vai. E depois, assim, com a experiência, você perde, pelo menos, tirando uma entidade minha, que eu não sei por que só uma, tá? Não tem uma explicação para isso, que eu sou totalmente inconsciente. Todas as outras, na verdade, eu tenho um grau de consciência. Uhum. E aí, na verdade, então, assim, muito do que é atendido, às vezes nem sempre é a opinião do Sérgio.
Como que é isso para você? Porque sendo você um cara da saúde, e aí você trabalhar na quinta-feira, que a maioria das pessoas que frequentam o terreiro, elas estão precisando de saúde, estão buscando cura, né? Tem que ter ali uma pureza e deixar a coisa fluir realmente, né? As entidades usam meu conhecimento técnico, assim, e Isso. talvez que exista justamente eu seja o cavalo dessas entidades, porque eles precisam de algum conhecimento. Isso também é uma coisa que eu aprendi. Então não é feio eu usar um conhecimento que eu adquiri nessa, ou que eu resgatei de outra encarnação nessa, para ajudar naquele atendimento. A única coisa é que eu preciso entender que eu não vou usar as ferramentas que eu uso no hospital, né? Então, assim, eu não vou ter o remédio físico, material. Outra coisa que eu aprendi também com o tempo é que a gente, como médium ali, muitas vezes o que a gente faz é permitir que a pessoa abra o caminho para a espiritualidade atuar, né? A cirurgia espiritual, por exemplo, muitas vezes a gente acha a entidade operou, mas normalmente, muitas vezes você trabalha com a fé da pessoa. Ela precisa sair dali acreditando naquilo, e se ela acreditar de fato, a cirurgia aconteceu. Independente É, do movimento que o médium fez. Se ele girou a mão de um jeito, se ele girou a mão do outro e tal, não é isso. É a energia que depositou ali e é o quanto aquilo mexeu com a fé da pessoa. Ela saiu realmente acreditando que a cirurgia foi feita, ela foi feita. como que você enxerga hoje, e aí você vê e a relação religião-ciência, ciência-religião? A ciência, na verdade, cada vez ela abre mais espaço para a religião. Hoje, se você olhar, já tem casas atendendo, por exemplo, animais, também, já começa, embora a Umbanda não trate diretamente disso hoje, ela começa, e talvez a gente vai dar nome para uma outra religião, como eu digo, religião é ponto de vista, né, de uma Sim. energia só, mas que a gente já tenha isso. Então, assim, por muitas e muitas evidências, faculdades renomadas no mundo inteiro, assim, se você pegar das mais tradicionais do mundo, como Harvard, por exemplo, que sempre foi uma referência, tem hoje disciplina de espiritualidade lá. Sim. Na verdade, o que acontece? Pelo mais intelectual, menos intelectual, a espiritualidade ela trabalha. E aí a hora que pega aquele responsável doutor lá e tal, que ele passa por uma experiência dessa, e a espiritualidade vai conduzir, como a gente vê em algumas histórias, como Chico Xavier passou, ou como a gente pega por Kardec mesmo passou, um cara totalmente pragmático passa por aquilo. E aquilo você vai criando ramificações no mundo inteiro. Então, quando um titular da Universidade de Harvard, por exemplo, vai lá e determina que espiritualidade é um fator extremamente importante, quantos pupilos ele não cria, que vão se espalhar pelo mundo e vão criar suas próprias linhas, e depois, na verdade, volta, e se a gente vai olhar pessoas que nunca se viram na vida, tendo doutrinas muito parecidas, rituais muito parecidos. Uma coisa está ligada à outra, e acho que as duas coisas existem para um complementar o outro. O homem que acaba separando, e muitas das vezes é a nossa disputa de poder e é disputa de força, né? Mas o fato é que um tem que estar interligado com o outro e caminhar junto, que a gente caminharia melhor. Dentro ainda da área da ciência, usando todo o teu conhecimento e teu lado espiritual que você tem uma fã sua que é minha filha, e ela disse: você vai conversar com ele, então pergunta para ele o que ele pensa, né, como um bandista e como médico da área da saúde, veterinário, o que ele pensa da eutanásia dos animais. Então, vamos lá. Esse é um assunto extremamente polêmico, tá? Que gera vários problemas para quem passa por isso. A eutanásia ela é permitida em animais aqui no Brasil, né? Assim, do ponto de vista legal, ela tem uma série de proteções. Só que assim, aí você fala o seguinte: e a vida? A gente fala tanto do bem maior, de que todo sofrimento que a gente passa encarnado, ele é importante para o meu desenvolvimento, eu tenho que buscar o porquê e tal. Nos animais eu entendo isso um pouquinho diferente, Elias, porque assim, o animal não entende o processo da doença. Ele vai sentir o sofrimento, a gente pode dizer que isso inclui ou não inclui algumas coisas. Se você perguntar se ele sabe que ele está doente, sim. Se ele sabe, por exemplo, assim, ele sente aquilo, se ele tem as emoções, tudo isso ele tem. Mas, por exemplo, ele não entende um processo.
né? Assim, a gente tem várias comprovações de que o processo ele não entende. Então, por exemplo, quando um ser humano está lá numa doença, num sofrimento grande, ele está refletindo sobre aquilo que ele deixou de fazer, ele está pensando, de repente, para quem é, né, em pontos falhos dessa encarnação dele, que vai ser importante para a evolução, e ele tem que passar por aquilo. É O um animal aprendizado para ele e para a família, né? é, Né? Nesse mesmo sentido, o animal ele sente também, né? E principalmente o animal que viveu anos com a gente, com a família, está ali 15 anos, às vezes 20 anos num lar, né? E a gente tem agora pela internet vários depoimentos, às vezes um animal que está sofrendo, um outro vem pedir socorro para o humano. Tem vários relatos desses, a gente buscar na internet, de pinguim que foi até ao submerso para socorro, pedir ajuda. Aí, quando o mergulhador desceu, lá embaixo tinha um pinguim preso, é, lá embaixo na rede. Né? Você viu esse caso? Tá? é de um golfinho, na verdade, que houve, de O golfinho, perdão, é isso mesmo. um mergulhador super famoso. Assim, É. tudo existe. Eu falo para todo mundo, assim, os animais, eles também têm a missão deles, né? Assim, pelo menos é isso que eu acredito. E, por exemplo, eu não acho que é muito diferente aquela pessoa que abandona completamente a dor animal ou se torna indiferente a ela, vai ser muito diferente com outro ser humano. Se você consegue ser indiferente, eu dou um exemplo, por exemplo, na universidade. Eu raramente me importo muito com o erro técnico de um aprendiz meu. Se ele tomou uma decisão errada num tratamento, por exemplo, eu vou arrumar e ele vai tomar pouquíssima bronca se ele fez o melhor dele, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo alguém num pós-operatório que vê um animal com dor e aquilo não incomoda, ou com frio acordando de uma cirurgia, e aquilo não incomoda, isso é muito ruim, né? Sim. E aí tem várias questões que a gente pode trabalhar. Então, assim, quando aquele animal está com sofrimento na sua casa, eu entendo que aquele espírito, ele se permitiu passar por aquilo, mas para nossa evolução, e não para dele. E aí, dentro do que a gente acredita, vamos conversar, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma reza, né? Para Oxós, para os caboclos que protege, a mãe natureza, pedir. Eu tenho uma experiência de um animal meu que estava doente e realmente eu fiz uma oração e eu benzi ele, um gato. E quando ele chegou na mesa da veterinária, ela disse: ele vai ter que realmente, não tem mais o que fazer. E aí, quando ela disse, ele morreu na frente dela. Não precisou fazer nada. Então, acho que assim, tudo é a gente pedir a inspiração, aquela coisa que a gente faz sempre, nossos rituais, cada um de acordo com a tua fé, pedir o amparo, pedir a inspiração, pedir a intuição, né? Eu já vivenciei situações em tratamentos que, por exemplo, eu juraria que o animal não teria a menor probabilidade e pedir mesmo que a espiritualidade cuidasse, porque a partir dali, tecnicamente, não tinha o que fazer. E situações que deveriam ter grandes complicações não tiveram. É aquela história que a gente sempre ouve das entidades, né? Não é o caminho, não é necessariamente o que você quer que é o melhor para você. Nesse período de isolamento, o que o Sérgio tem feito como rito para fortalecer, uma vez que toda quinta-feira ele estava lá, o que você tem feito como rito de fé para fortalecer e manter essa chama acesa? Então, assim, algumas coisas não necessariamente relacionadas, às vezes, a gira, nada disso, né? Assim, às vezes acende a vela de alguma entidade quando a intuição pede, alguma coisa, isso sim. Mas, por exemplo, aqui na minha casa, com Etienne, com Gui, é sagrado. Todo domingo, às 10 horas da noite, a gente faz Evangelho do Lar, a gente faz um copinho de água, todo mundo ali junto, independente do que esteja fazendo. Vai parar naquele momento, vai pedir para que os guias atuem, sem corporação, sem nada disso, mas simplesmente como o nosso ritual de fé de família mesmo, né? Acreditando na palavra maior, assim, se dois estiverem lá pedindo em nome dele, ele estará presente, né? Então a gente acredita muito nisso aqui em casa, fica mais fácil numa situação dessa. Todo mundo que por aqui tem passado tem contado uma história inusitada, algum fato, alguma curiosidade. Nesses quase 10 anos de aldeia, até um pouquinho mais, o que aconteceu no terreiro de inusitado? Tem alguma, sei lá, alguma história, alguma flechada que você não esperava, algum cachimbo queimado? Se você perguntar das situações que eu acho mais engraçadas que eu passei dentro da aldeia, foi realmente, por exemplo, de cambono, de entidade, precisar ajudar alguém ali, por exemplo, pessoa totalmente sem memória.
não lembrava de absolutamente nada. E aí, assim, terminou a gira e a gente, o que a gente vai fazer com essa pessoa que tá em amnésia? A gente vai chamar quem, né? Vai levar para algum lugar? O que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Não tem o que fazer com a pessoa. E aí a gente ali naquela situação e tal, de repente passou um rapaz na rua, para cima, para baixo, olhou. Fiquei meio assim, né? Eu falei, você conhece ela? Eu acho que eu conheço. Eu acho que ela é minha vizinha. Rapaz na rua, assim. Aí pegou, falei, olha, você tem como entrar em contato com algum parente dela pra gente ver isso e tal? Não, eu levo ela. Falei, não, vai levar ela não vai, não posso entregar alguém sem memória na mão de uma pessoa que falou que conheceu ela por ser vizinha, né? Aí vai. Quando a pessoa chega para buscar, a pessoa fala, não é essa. Não é a pessoa que eu tô procurando. Eu falei, meu Deus do céu. E a outra moça correndo do outro lado da avenida. Então é aquela lá, ó. Sai o Serginho correndo para descer a Rua de Ramos, atrás da pessoa que desceu do outro lado. Eu falei pro cara, segura a moça aí. E aí sai correndo, não sei o que, pegamos a moça lá embaixo. Aí subimos com a moça, tal, não sei o que, eu conheço. Aí a moça chega, ela fala assim, eu também conheço ela é minha irmã. Aí coloquei todo mundo dentro do carro e tô andando em São Paulo. Aí assim, aonde você mora? Moro em tal lugar. Aí chega naquele lugar, não é aqui não. Eu acho que eu andei por metade de São Paulo, Elias, naquele dia. De repente a pessoa morava a 3 quadras da aldeia. Volta de novo e deixa lá a pessoa. Na outra semana a pessoa veio na aldeia de novo, na gira de Preto Velho, segunda tarde. Chega e fala assim: "O senhor não me é estranho. A gente já foi namorado?" Uma mensagem final sua. Olha, se eu puder falar alguma coisa, primeiro, assim, para ter muita paciência. Eu acho que, assim, e ouvir o coração mesmo, né, assim, não chega a conclusões pelo primeira impressão, não vá, assim, se a curiosidade bater, vai, lógico, como eu fui, mas aquilo, sinta o que a aldeia te dá. E ela não é, na verdade, ela não vai te dar, de repente, o coração partido, não é isso que ela vai te dar, na verdade, de volta. Mas ela tem um poder dentro da Umbanda que é sentir essa energia, o que aquilo que me fez bem. Como eu falava assim, eu gostava de ir lá sem incorporar, sem falar com entidade, sem fazer nada disso. E um recado que eu acho que eu gosto sempre de dar para quem está lá dentro, né? Quem chega está buscando um abraço. Eu sempre falo isso. E esse abraço não é físico, ele é espiritual. Então, às vezes, aquela pessoa que chega no primeiro dia, se ela encontrar um sorriso na porta e um abraço no terreiro, ela foi atendida por todas as entidades da Umbanda. E hoje a gente não pode abraçar fisicamente, mas a gente pode abraçar com os olhos, né? Exatamente. Às vezes um sorriso faz tão bem. Quantas vezes a gente em algum lugar, alguém de cara feia, a gente já fica todo receoso. Às vezes você encontra um sorriso amigável ali, faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença. Eu acho que eu posso dizer isso, é um esforço. Esse rapaz trabalha bastante, a gente trabalha bastante. Agora já passou da 0 hora para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu agradeço você ter tirado um tempinho, se dedicado, para a gente poder estar falando. Isso é empenho, é dedicação, é Umbanda, é isso, é dedicação, é servir. E a gente serve por amor, por vontade e por acreditar nesse ideal. Que Oxalá continue te abençoando cada vez mais, o Xangô te dando cada vez mais equilíbrio, tá bom? Um grande abraço. Foi isso. É sempre uma lição, sempre uma conversa. Você que não adicionou ainda o nosso canal, entra aí, adicione o canal da Aldeia da Mata, adicione o sininho, e aí você vai sempre receber a mensagem quando tiver uma nova conversa, um novo bate-papo. Se inscreva no canal. Valeu, até a próxima sexta-feira. Para você que acredita, para você que já acredita, para você que um dia vai acreditar mais ainda e ter cada vez mais fé. Arara.